eu quero convidar você a baixar sua cabeça e nós podermos estar orando neste momento. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui juntos hoje como igreja, podendo celebrar esse momento, ó Pai, tão gracioso da tua igreja, que é o momento de Santa Ceia. Obrigado, ó Deus, pela presença de cada um dos irmãos, aqueles que estão chegando, cada um daqueles que o Senhor nesta noite trará para este lugar, e juntos aqui nós possamos nos alegrar, possamos, ó Deus, jubilar na presença do Senhor, podemos agradecer por toda a bondade do Senhor derramada, dispensada a nós durante essa semana, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a Tua palavra nessa noite, entender, ó Deus, aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Que o Senhor contemple o culto do Teu povo neste lugar. As orações, os cânticos, tudo que fizermos aqui é para glorificar o Teu santo nome e para engrandecer o Deus soberano que o Senhor é. Nós agradecemos a Ti, louvamos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 22. Salmo de número 22. Amém? Salmo de número 22 diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Por que está tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a Ti, meu Deus, mas Tu não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo, estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em Ti e Tu os livrastes. Clamaram a Ti e foram libertos. Em Ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou verme e não homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade, balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que o liberte, se dele agrada. Tu, porém, tirastes a salvo do ventre de minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abre a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitastes no pó e à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cercam, perfuraram minhas mãos e meus pés. Como posso contar todos os meus ossos? Meus inimigos me encaram e desdenham de mim, repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minhas vestes. Ó Senhor, não permaneça distante, és minha força, vem depressa e me ajuda. Livra-me da espada e não permita que esses cães me tirem a vida. Até aí, amém? Esse salmo é um salmo de Davi, é um salmo messiânico, porque quando nós estamos lendo ele, nós vemos aqui
a fala de Jesus na cruz, né? Nós vemos quando Jesus diz, Eli, Eli, sabactame, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então Davi diz aqui, olha, meu Deus, por que me abandonastes? Isso aqui é uma referência ao Cristo, que viria, né, 900 anos depois, Jesus viria, e essa cena aqui, que Davi põe no seu salmo, essa cena se concretiza, ela converge em Cristo. Ele diz aqui que transpassaram os meus pés e as minhas mãos, posso contar todos os meus ossos. Quem foi transpassado? Foi Davi? Não, foi Cristo. Quem foi colocado no madeiro? Foi Davi? Não, foi Cristo. Quem teve as suas vestes repartidas, lançada a sorte sobre elas? Foi Davi? Não, foi Cristo. Então nós consideramos esse Salmo 22 um salmo profético, um salmo messiânico, que mostra, que aponta totalmente para Jesus, que aponta totalmente para o sacrifício dele lá na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui juntos, reunidos, queridos, é um momento tão sublime da igreja, nós podermos estar aqui na Santa Ceia. Às vezes a gente fica triste quando as pessoas não vêm na Santa Ceia, porque é como se nós estivéssemos desprezando esse momento de comunhão, né? Comunhão dos irmãos, não só com Cristo, com Deus, não, mas a comunhão dos irmãos, nossa igreja de Jesus. Esse é um momento de comunhão, onde nós relembramos esse sacrifício redentor, esse sacrifício redentivo, que foi para nos limpar, nos lavar, nos regenerar, nos comprar de volta, nos religar novamente a Deus. Será que isso não é um motivo de alegria para você e para mim, de nos alegrarmos e saber que um dia nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas, e Deus foi lá e nos procurou e nos trouxe de volta e nos trouxe para o seu seio novamente, e hoje nós podemos juntos aqui glorificar o nome desse Deus maravilhoso? E será que isso não é motivo de alegria para nós, de nós podermos relembrar que Jesus um dia, Ele entregou a sua vida e derramou o seu sangue precioso no madeiro, por amor a mim e a você? Olha, seres humanos como nós, que não merecíamos o amor de Deus, que não merecíamos a graça de Deus, por melhor que talvez você ache que você por melhor que talvez moralmente você ache que você não, eu sou uma pessoa boa. Ninguém é bom diante de Deus. Todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos longe, todos nós estávamos fétidos, porque éramos mortos. Aí Deus vem com a sua graciosidade, o seu amor, e toca em nós, e nos dá vida, e coloca o Espírito dele em nosso coração. Olha só, agora nós temos o penhor, nós somos selados com o Espírito Santo, que nos deu vida, e nos deu uma vida abundante. Essa vida abundante não significa que nós vamos ter riquezas, vamos ter muitos bens, não. Essa vida abundante significa que agora nós saímos de um estágio de morte, estamos vivendo para Deus, para Cristo. Que nessa noite nós possamos louvar a esse Deus, glorificar esse Deus por tudo que Ele faz em nós. Eu queria convidar você a abaixar novamente a sua cabeça, e juntos você possa fazer a sua oração de confissão de pecados de forma silenciosa, cada um aí no seu lugar. Amém. Senhor, nós
nesse momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós não conseguimos, ó Deus, medir o tamanho desse amor que foi dispensado a nós, seres pecadores, afastados do Senhor, longe da presença do Senhor. Estávamos, ó Deus, perdidos, sujos, maltrapilhos, sem esperança, desesperados, longe da casa do Pai, comendo as migalhas que o pecado, que o diabo muitas vezes lançou para nós. Mas um dia o Senhor nos alcançou, um dia o Senhor foi ao nosso encontro, um dia o Senhor nos trouxe de volta, um dia o Senhor nos deu a oportunidade de podermos lavar as nossas vestes, limpar as nossas mãos, calçar os nossos pés, receber o selo, o penhor do Espírito Santo. E hoje nós não somos mais desgarrados, somos conectados. Estamos perto do Senhor, estamos nos braços do Senhor. Agora nós temos a alegria de poder servir ao Senhor, de poder dizer que o Senhor é o Deus da nossa salvação, que nós não temos outro bem maior que não seja o Senhor, porque o teu amor nos alcançou, a tua graça se derramou sobre nós, e nós somos livres, lavados, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. Obrigado por essa oportunidade que nós temos aqui agora de podermos levantar nossas mãos, nossas vozes em louvor e adoração ao Senhor. Obrigado por este momento que o Senhor nos dá a oportunidade de podermos quebrantar os nossos corações diante do Senhor e em unidade como igreja de Jesus. Nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, ó Pai, ouça a nossa oração, ouça o nosso louvor, inclina os Teus ouvidos ao louvor da Tua igreja nessa noite, e que possamos Te louvar em espírito e em verdade e glorificar o santo nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nesse momento nós vamos então louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, amém? Como o pastor falou, né? Vamos estar louvando ao Senhor, dizendo que Ele é o nosso Cordeiro Santo, amém? Lá na cruz, como o pastor falou, né? Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna, amém?
amado da minha alma. Oi, declare Cordeiro. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, amém? Tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Ele é o Cordeiro. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Só a igreja, amém, Cordeiro. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Quero ouvir. Oh, que lindo. Vamos dizer ao Senhor. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Oi, Cordeiro. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Oh, Paizinho. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Oh, aleluia. Oh, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor vive, o Senhor reina. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Declare que você já está crucificado. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Oh, pois eu já estou. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Oh, Paizinho. Já estou crucificado Crucificado em ti, Senhor. com Cristo, agora vivo, não mais eu. Oi, vamos declarar que Ele vive. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Oi, Ele vive. aleluia. Cristo vive em mim,
agora vivo não mais eu. Oh, pois eu Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. declaro que Ele vive. Cristo vive em mim. Ele vive na sua vida. Aleluia. Ele vive na sua casa. Cristo vive Oh, no seu trabalho, Aleluia. na sua família. Cristo vive Obrigado. Aleluia. Oh, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor vive. Oh, o Senhor vive, o Senhor reina. O Senhor é um Deus maravilhoso. Se eu amo a mensagem da cruz, Oi, declare bem forte. quer morrer, eu a vou proclamar. Oi, eu levarei. Levarei, e eu também, minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos declarar mais uma vez. Sim, eu amo. Se eu amo a mensagem da cruz, Porque a mensagem da cruz é que nos trouxe salvação. até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha até por uma coroa trocar. E vamos declarar que Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. agora só a igreja dizendo: Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Oh, Ele vive. Diga bem forte: Cristo vive em mim. Obrigado, Deus. Aleluia. Cristo vive em mim. Mais uma vez a igreja, amém? Tá tão lindo, vamos dizer: Cristo vive em mim. Ele vive na sua vida, na sua casa. Cristo vive em mim. Lá na vida do seu filho que neste momento está precisando. Oh. Cristo
Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, aleluia, amém. Cristo vive em nossas vidas, amém, na sua casa, na sua família, oh, aleluia, no seu trabalho. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Declare: grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és
Recebe todo o nosso louvor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Agora todo mundo com o instrumento, amém? Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigado. Então minha alma canta-te, Senhor. Tu és grande. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Declare que grandioso. Grandioso és tu, grandioso és Oh, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, Tu és grande. Obrigado, Jesus. Aleluia, podeis assentar, amém? Esse é o momento que você pode ofertar ao Senhor, entregar o seu dízimo. Faça isso com gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em suas vidas. E que Ele possa abençoar o fruto do trabalho das mãos de cada um dos irmãos. Nós temos QR Code, se você quiser um envelope, levante suas mãos aí, irmão, leva aí para você um envelope, tá bom? Queridos, nós estamos com alguns problemas técnicos na igreja, né? E semana passada eu falei, mas muitos dos irmãos não estavam aqui, então eu vou novamente repetir o que nós precisamos fazer. Nós precisamos organizar a sala das crianças ali na lateral, na casa, todos vocês sabem, a intenção de nós estarmos podendo fazer essa obra e organizar ali para um berçário, para uma sala infantil, 2 salas infantis, na verdade. Uma delas nós vamos trabalhar com crianças que possivelmente possam chegar na nossa igreja que sejam autistas, né? Então nós faremos uma sala chamada de sala sensorial, uma sala mais colorida, mais cheia de coisa, porque a criança autista ela tem dificuldade de interação, né? Então é uma sala especial. E tudo isso vai nos custar alguma coisa. E eu queria convocar a igreja para isso, para nós nos empenharmos nós juntos. Se nós nos juntarmos, todos nós vamos conseguir fazer a reforma da casa e deixar ela do jeito que nós precisamos. Não porque nós assim não queremos mais usar as salas da escola, mas é porque as nossas crianças não têm, como as tias que trabalham com elas, as irmãs trabalham no Ministério Infantil, elas não podem fazer a sala do jeito que elas querem fazer, né? E aqui não, aqui a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, o berçário do jeito que nós quisermos, tudo do jeito que nós quisermos. Pastor, como é então que eu posso cooperar com isso? Irmão, tirando a mão do bolso. Não tem outra forma, é dinheiro. Tudo envolve dinheiro. E a gente não pode sobrecarregar uns e outros não. Entende? Toda igreja tem que cooperar. Nós somos uma família e dentro de uma casa, todos cooperam. Um paga a internet, o outro paga a luz, o outro paga a água. Todos nós temos que cooperar para podermos, então, fazer essas salas aí. E eu tenho certeza que será um diferencial para a nossa igreja. Outra coisa é que o nosso último ar-condicionado ali, ele estragou, ele queimou o motor, né? E nós estamos apenas com os 2 ar-condicionados. E, além de ter esse gasto que nós vamos ter com a casa, além disso, nós vamos ter mais um gasto com o ar-condicionado. Ah, pastor, mas aqui fica gelado agora que está um tempo mais assim, irmãos, mas na época do agosto, todo mundo sabe como é quente aqui em Rio Verde, né?
e o quanto nós necessitamos dos ar-condicionados. E aí eu trouxe o rapaz aqui, o Fernando, que fez a manutenção dos nossos ares da outra vez. Ele trocou o capacitor, nós achávamos que era o capacitor que tinha queimado. Da outra vez ele tinha dado um problema também, foi um capacitor. Ele trocou o capacitor e o ar não funcionou, e ele então teve que abrir o motor. Ele falou: pastor, tem uma má notícia. Eu falei: pode jogar já, né? Precisa saber. O motor já era. O compressor estragou. E só outro motor. Ou outro ar-condicionado ou outro motor. O motor fica em R$ 2.400, que é um... esqueço o nome. Compressor, né? O compressor é o motor do ar-condicionado. Ou então nós comprarmos outro ar-condicionado, né? Acaba sendo mais caro, porque esse ar-condicionado é de 24.000 BTUs, e um ar-condicionado novo de 24 BTUs está na faixa de R$ 6.000. Então, talvez seria uma opção arrumar o compressor, colocar um compressor novo de R$ 2.400, né? E ele voltar a funcionar, ou então nós comprarmos talvez um ar usado em boas condições. Está falando com o Jorge, talvez seria até interessante a gente comprar um de 18, colocar um de 18 ali, colocar um de 18 aqui, porque aqui fica quente, viu, irmãos? Às vezes aí está geladinho, mas aqui é quente, porque o ar não vem para cá, né? Então, colocar um de 18 lá, um de 18 aqui, nós dividimos a quantidade de BTUs no salão e fica melhor para nós. Então, está lançado aí aos irmãos. Se vocês quiserem cooperar com essa obra, me procure, irmão. Até agora só 2 pessoas me procuraram, né? Então faça isso. Se nós tivéssemos uma arrecadação melhor, eu nem faria esse pedido aqui para os irmãos, vocês sabem disso, né? Mas a gente não pode sobrecarregar alguns e outros não. Por exemplo, uns: pastor, o que precisa e tal, eu vou ofertar, e outros nem finge que a igreja não é deles, né? Não é. Então, assim, nós precisamos, se nós dermos as mãos, nós vamos conseguir fazer a obra nas salas, vamos conseguir arrumar o nosso ar-condicionado ou colocar outro, e tudo vai ficar bem. Então, eu conto com a cooperação de vocês. Se for fazer algum tipo de oferta, não faça nessa conta do Banco do Brasil, que está o QR Code aí, não faça nela, tá? Você vai mandar diretamente na minha conta, que lá eu estou juntando uma caixinha lá do Nubank, né? Todos que estão ofertando eu estou juntando lá para a gente poder começar. Tem R$ 600, né? Já é alguma coisa, né, Jorge? Já é alguma coisa, já tem R$ 600. Então, nós vamos precisar. Esse celular aqui, a irmã Jéssica e o irmão Vitor doou ele para que eu usasse, porque eu estava sem aparelho de celular, né? E esse celular aqui, na verdade, ele vai servir para nós podermos fazer uma rifa para poder ajudar justamente nessas obras que nós precisamos fazer. Então, durante essa semana agora eu já vou estar organizando uma rifa referente a esse aparelho celular. Pastor, você vai ficar sem? Não, vou ficar sem não, porque eu vou comprar outro para mim, tá? E então eu vou estar fazendo a rifa desse celular, um iPhone 11, um iPhone mais simples, né? Mas quem não quer um iPhone 11 com uma rifa de R$ 20? Hã? Nós precisamos aí vender 200 rifas. E todos vocês vão me ajudar a vender essas 200 rifas a R$ 20 cada um. Tem a caixinha, a Jéssica quando doou, deu a caixinha, tem um carregador. Esse celular não tem um arranhão nele, irmãos. Ele é impecável, né? Não tem um detalhe nele. Ele tem só um desgastezinho aqui na película, mas só. Então nós vamos rifar, e esse dinheiro também vai servir para nós podermos fazer a obra que nós precisamos. Então, nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor
por tudo que Ele tem feito. Senhor, nós te louvamos, obrigado por todos aqueles que têm cooperado aqui conosco financeiramente, todos aqueles que têm, ó Deus, de forma voluntária, têm, ó Deus, aberto a sua vida financeira para ajudar essa congregação. Nós precisamos fazer tantas coisas, Pai, nós dependemos de Ti, a obra é Tua, essa igreja pertence ao Senhor, e nós precisamos, ó Pai, de fazer tantas coisas e precisamos do Teu auxílio nesse momento, Pai. No nome de Jesus, nos ajude, nos dê graça, para que nós possamos fazer o melhor, e assim, ó Pai, podermos oferecer um melhor lugar para as nossas crianças, podermos ter um melhor ambiente aqui dentro da igreja, para cultuar o Senhor. Nos ajude, Pai. Nós precisamos do Teu favor, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoe financeiramente cada um aqui no trabalho, prospere cada um aqui naquilo que eles fazem, que o fruto das mãos deles sejam, ó Pai, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. E nesse momento nós vamos, então, celebrar a ceia do Senhor. Eu queria chamar aqui o Jorge, queria chamar aqui o Mariotti também. Vem aqui, Mariotti. Vamos, nesse momento, distribuir a Santa Ceia do Senhor. Amém. Nós vamos estar orando pelos elementos da ceia. Estaremos orando uma oração de confissão de pecado. O Jorge vai estar fazendo essa oração. Amém. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste momento. Ó Deus, aqui com o nosso coração aberto, ó Deus, ao Senhor, meu Pai, para pedir ao Senhor, aclamar o Senhor por perdão, meu Pai, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, que são muitas, Senhor. Todos os dias nós enfrentamos, ó Deus, muitas batalhas, meu Pai, muitas falhas nós também temos nesses dias. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia, meu Pai, pelo Teu perdão. Pedimos ao Senhor que derrame da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai, porque nós precisamos de Ti. Precisamos, ó Deus, do Teu cuidado, meu Pai. Precisamos que o Senhor olhe para nós, meu Pai. Conheça, ó Deus, que nós somos falhos, meu Pai, que somos dependentes da Tua graça, somos dependentes da Tua misericórdia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que derramou o sangue ali na cruz do Calvário por nós, por amor a nós, com esse sangue que nós clamamos, meu Pai querido, nos lava, Senhor, venha nos redimir, meu Pai, venha, Deus, nos fazer, meu Pai querido, limpos, nos tornar limpos, Senhor, as nossas mãos, o nosso coração puro, Jesus. Nós clamamos nessa noite, meu Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós abençoamos e oramos por esses elementos, a ceia, o pão, o cálice, que nós faremos nesse momento e sentaremos de forma simbólica na mesa, podemos participar do corpo e do sangue de Jesus. Nós estamos aqui lembrando desse sacrifício precioso que foi feito por nós. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor, nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E por nós se entregou a Tua vida, por nós Tu padeceste sobre as mãos de homens pecadores. E nós estamos aqui hoje, Senhor, celebrando esse momento tão solene para a Tua igreja. E Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que através da Tua morte nós temos vida. Através do Teu sacrifício nós temos remissão dos nossos pecados. Através da Tua justiça nós fomos justificados. Através do Teu amor nós fomos alcançados. Através da Tua vida, ó Pai, nós temos vida. Através da Tua ressurreição nós temos esperança de vida eterna. Obrigado, Pai, porque o Senhor é grandioso e que nós possamos comer, beber em memória do Senhor e louvar o Teu grandioso nome, em nome de Jesus. Amém. Você que vai tomar ceia, pode ficar de pé, você pode pegar o seu pão, pegar o cálice, segura aí nas suas mãos. Amém.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cláudia. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, e nós iremos comer em memória dEle, para a glória dEle. Pode comer. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que nós nessa noite possamos beber em memória dele, esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E em símbolo de comunhão, se você quiser trocar com o seu irmão do lado, faça isso, né? Dê uma palavra de alegria, de ânimo, de comunhão com o seu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, Bruno. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Nai. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Edmilson. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Maísa. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Carlos. Silvia, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Maria Clara, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.
Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Nós bebamos em memória dele. Ei, som. 1, 2. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos para a palavra de Deus nesse momento. Eu queria que você abrisse novamente sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 2. Estou numa série de mensagens falando sobre, o tema é reconstruindo os muros da nossa vida espiritual. Semana passada nós lemos capítulo 1, falamos sobre o capítulo 1, do chamamento de Neemias para a reconstrução dos muros ou da cidade de Judá, dos muros de Jerusalém, dos portais queimados. Nós vimos três grandes pontos que nós vimos no capítulo 1, que primeiro, se você lembrar aí, nós falamos que grandes obras começam com grandes quebrantamentos. Houve um quebrantamento no coração de Neemias para que ele pudesse então fazer a obra para a qual Deus havia chamado. Segundo ponto que nós vimos é: a oração não substitui a ação e nem a ação substitui a oração. Ambos andam em conjunto, oração e ação andam em conjunto, tanto um como o outro são importantes. Em terceiro ponto, nós vimos que o nosso chamado não é apenas para construir coisas, mas é para também formar pessoas. Então, a obra que Neemias fez em Jerusalém não visava apenas reconstruir uma cidade. Não. Se fosse apenas reconstruir muros, colocar tijolos no lugar, isso aí seria muito pequeno. Seria uma obra sem nenhum tipo de valor. Mas, na verdade, o que Neemias queria e para qual Deus o chamou foi para que ele pudesse reconstruir não só a cidade, mas também trazer de volta o culto e a vida espiritual do povo, a pujança novamente. Então, nós sabemos que o templo foi destruído, os muros foram destruídos, os portais foram destruídos, as pessoas estavam sem esperanças em Deus, as pessoas estavam longe de Deus. E nós precisamos, irmãos, entender três coisas para eu iniciar a leitura do texto do capítulo 2. Nós precisamos entender três coisas. Primeiro, nós precisamos entender que a vida espiritual ela é vivida em três camadas. Três camadas. E isso é algo que nós fazemos de forma diária na nossa vida. Primeiro, nós vivemos na vida comum do lar. A vida espiritual, ela precisa ser vivida no dia a dia, na vida comum do lar. As pessoas talvez entendam que a vida espiritual é apenas quando nós saímos de casa e viemos ao endereço, né, onde nós nos reunimos como igreja, mas não. A vida espiritual, ela é vivida na vida comum do lar. Segundo, a nossa vida espiritual, ela tem que ser vivida na vida comum da igreja, como corpo, juntos, como nós estamos fazendo aqui hoje e celebrando a Santa Ceia. E terceiro, nós temos que viver a vida comum na sociedade. Então, nós vivemos a vida espiritual nessas três camadas: no lar,
na sociedade, na igreja. No lar, com os nossos, na sociedade, com as pessoas que nos rodeiam, e na igreja, com os irmãos que são irmãos em Cristo. Então vamos ler o capítulo 2. Nós vimos capítulo 1, Deus chama Neemias, e uma das coisas que nós aprendemos no capítulo 1 é que a obra de Deus, ela não é feita sem uma palavrinha chamada oração. Não adianta, irmãos. Uma vida espiritual sem oração é uma vida fraca. Fraca. É apenas uma vida religiosa. E nós vimos que Neemias, a primeira coisa que ele fez, diante de um rei que tinha um coração duro, do rei Artaxerxes, se nós lermos o capítulo 5 de Esdras, que é um livro antes de Neemias, se você ler o capítulo 5 de Esdras, você vai ver que Artaxerxes, a obra da reconstrução de Jerusalém já tinha sido iniciada muito antes, mas ele escreve uma carta e pede para poder parar a obra. Ele não queria que os muros, que Jerusalém, que Judá fosse reconstruído. Ele manda parar, porque não era interessante para o Império Persa ter novamente Jerusalém como uma cidade que ia... Jerusalém era o povo de Israel era um povo que afrontava o povo da Pérsia. O povo judeu não se dobra diante de ninguém. Então eles eram uma oposição ao Império Persa. Nós estamos vendo aí o que é a Pérsia hoje? Qual país que é a Pérsia hoje? O Irã. Nós estamos vendo a guerra lá, né? Toda essa bagunça aí que está tendo. O Irã é o Império Persa. Se eu tivesse aqui com o meu computador aqui, eu ia mostrar o mapa para vocês. Então, ali aonde é o Irã, toda a região ali era o Império Persa. E Israel é o inimigo mortal do Irã, sempre foi. E quando eu coloquei ontem no grupo que nós precisamos estar atentos, como cristãos, a tudo que está acontecendo hoje no mundo, é porque essa guerra entre Israel e Irã é um dos sinais da vinda de Jesus. E aí nós estamos alheios a isso. Nós estamos, às vezes, vivendo uma vida assim tão na maré mansa, né? Quem lembra da maré mansa que passava na AM, né, nas rádios? Era um programa de humor. Lá em 1900 e bolinha, lá atrás, tinha um programa chamado Maré Mansa, era um programa de humor. Maré Mansa, nós estamos crentes maré mansa, nós estamos vivendo assim como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, o mundo está caminhando para um colapso financeiro, colapso em todas as áreas, e vai se levantar o anticristo. E se o povo aí for enganado por conta de falsos profetas, o anticristo vai ser mais enganador do que qualquer falso profeta que exista. Ele vai ser convincente. Ele vai vir, ele vai te convencer que ele é o cara, porque ele vai resolver toda a bagunça do mundo, temporariamente. Então nós, os cristãos, precisamos... Por que eu montei essa série durante essas próximas semanas falando da reconstrução dos muros da vida espiritual? Porque nós, irmãos, precisamos melhorar como cristãos. Precisamos estar atentos ao tempo. Jesus falou, olha, prestem atenção nos tempos. No capítulo 24 de Mateus, Jesus vai falar, fiquem atentos, porque vão surgir muitas coisas. E um dos sinais que Jesus deixou foi, olha, as guerras vão se intensificar. Vai se levantar o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? O anticristo. O anticristo vai causar divisão nos crentes, na igreja, sabe por quê? Porque muitos que estão dentro da igreja, que não são convertidos verdadeiramente, vão falar assim, não, mas ele é um homem bom, olha o que ele fez pela economia,
porque vai ser uma das coisas que ele vai resolver primeiro. Vai ser o quê? O Deus Mamon, que todo mundo ama. A economia vai ficar pungente. Nossa, mas que homem maravilhoso. Olha o que ele fez pelo mundo. Agora o cristão verdadeiro vai pulguinha atrás da orelha. Tudo que está acontecendo no Irã, irmãos, e com Israel, com os Estados Unidos, é o prelúdio do que vai acontecer. Esteja atento. Reerga novamente os muros da sua vida espiritual. Ontem nós fizemos uma vigília aqui. Sabe quantas pessoas tinha na vigília? 2. Eu e o Rodrigues. Irmãos, oração. Nas quarta-feiras, meia dúzia de gato pingado. Por quê? Oração. Nós não queremos orar. A oração parece que é pesada para nós. O culto parece que para ser convincente ou para que ele seja relevante, o pastor tem que inventar alguma coisa para poder atrair as pessoas. Não, irmãos. Se a palavra de Deus ela não for suficiente para atrair o nosso coração até os pés de Cristo Jesus, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Então Neemias, a primeira coisa que ele fez, nós vimos no capítulo de número 1, no verso de número 4, nós vamos ver que Neemias foi aos pés de Deus. Ele foi para o jejum, para a oração, para a rendição, para saber o que Deus queria. E durante 4 meses, Neemias ficou jejuando, orando, buscando a Deus, para poder encontrar uma resposta do Senhor, se realmente aquilo seria feito, e que se fosse para ser o rei Artaxerxes, o coração dele ia amolecer, Deus iria inclinar o coração de Artaxerxes, para poder liberar Neemias. Então, nós chegamos no capítulo 2, e no capítulo 2 diz assim, olha, no mês de Nissan, no capítulo 1, começa falando sobre, no mês de Quisleu. Quisleu era entre novembro e dezembro. O mês de Nissan era entre abril e maio. Então, olha só o tempo que Neemias teve de oração, de jejum, de consagração, até chegar à presença do rei Artaxerxes. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa aqui. Só o fato de Neemias estar triste na presença do rei, naquela época, era um motivo do rei, primeiro, depor ele do seu cargo de copeiro. O rei não autorizava ninguém a entrar na sua presença triste, com um semblante descaído. Não era autorizado. Segundo, porque Neemias era um homem de confiança, o copeiro era um homem de confiança. Ele experimentava tudo que ia à boca do rei. Tudo que vinha, ele tinha que experimentar. Se estivesse envenenado, ele morria. Então o rei sabia então que alguém tentou matá-lo. Então era um tipo de homem de confiança, um braço direito. Por que então Neemias não poderia estar triste? Primeiro, ele seria deposto do seu cargo. Segundo, o rei mandaria matá-lo. Isso era regra, era de praxe. Olha que Neemias, ele está diante do rei com afeição diferente. A Bíblia relata isso. Ele está triste.
E o rei então começa um diálogo com ele, que também não era comum, porque ele era um empregado. O rei não conversava, não tirava assunto com os seus empregados, com os seus subordinados, com os seus servos. O rei apenas pegava aquilo que ele já estava ali para fazer, que era pegar suas taças de vinho para beber. Então o rei pergunta a Neemias: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, você não está doente. Deve estar profundamente angustiado. E aí olha o verso de número... O final do verso 2 diz assim: fiquei com muito medo. Por que Neemias ficou com medo? Porque ele sabia que se estivesse triste na presença do rei, ele poderia ser morto. Imagina, ele estava entre a cruz e a espada. Mas respondi: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Olha, o rei então faz uma pergunta para Neemias. Olha, as respostas da oração, da consagração de Neemias, é fazer com que o rei se volte para o seu problema. O rei se voltou para o seu problema. Irmãos, aqui está o segredo da oração, do resultado da oração. Quando nós oramos, qual seria a resposta de Deus para nós? Deus soberano, criador de todas as coisas, qual favor Deus nos deve? Nenhum. Nós não temos condição de exigirmos nada de Deus. Mas olha, através da oração, o rei se inclina a saber qual o problema que nós estamos enfrentando. É a mesma coisa nós, quando oramos a Deus, Deus se inclina para nós. Deus ouve a nossa oração. Deus coloca-se à disposição em nos ajudar. Aqui é um diálogo de um servo, um súdito com o seu rei. A nossa oração também é um diálogo entre o súdito e o rei, o pobre necessitado ao soberano que pode todas as coisas. É o retrato nosso, essa vida de Neemias, essa forma como Neemias chega diante do rei. Então ele continua o seu diálogo dizendo assim: o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar, olha só que Neemias, ele não responde de imediato. Muitos de nós seríamos afobados, não, rei, então já que o senhor está gente boa aí comigo, falou comigo, deixou eu me expressar, deixou eu falar, né, já que o senhor viu, né, a minha situação, não, então vamos lá, eu preciso disso. É o que nós fazemos. Vamos aprender com Neemias. Neemias, olha o que ele fez, mesmo depois da abertura que o rei deu para que ele falasse, para que ele expressasse o seu desejo, ele diz assim, depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Irmãos, a oração é muito importante. A oração abre os céus. A oração de chegarmos diante do rei. A oração nos faz e nos ajuda a nos expressarmos da forma correta, como precisamos nos expressar diante do rei. A oração nos faz entender o favor do rei em nosso favor. Olha só o que vai dizer o texto. Então, respondi: se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei e a rainha, sentados ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei:
quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu o meu pedido. Disse também: se parecer bem, gostaria que o rei me desse carta para levar os governadores das províncias a oeste do rio Eufrates, com instrução para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê carta para levar Asaf, administrador da floresta real, com instrução para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade, para minha própria casa. O rei atendeu a esse pedido, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Irmão, o rei que não queria a reconstrução da cidade agora, além de liberar Neemias para poder fazer a obra e reconstruir a cidade, não só liberou Neemias, mas como deu carta para que ele pudesse atravessar o deserto sem que ninguém o afligisse, que ninguém o impedisse, mas deu também carta para que fosse comprados materiais para a reconstrução dos muros da cidade. O rei se tornou um financiador daquilo que Neemias ia fazer. Irmãos, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus só encontramos quando o nosso coração realmente se dobra diante desse Deus. Quando nós entendemos o propósito, o chamado de Deus para as nossas vidas. Talvez você está dizendo assim: pastor, mas a minha vida espiritual está tão seca, tão vazia, tão cheia de... tenho falta de sentido na minha vida espiritual. Eu quero te dizer, se assim está, é porque está faltando, irmãos, você poder entrar na presença de Deus, derramar o seu coração diante dele e ele falar com você. E eu quero te dizer que se assim você o fizer, ele vai falar com você. Ele vai se manifestar a você. O coração quebrantado, a Bíblia diz lá no Salmo 51, que o coração quebrantado o Senhor não rejeita. O grande problema nosso é que a nossa oração ela é autossuficiente. A nossa oração é cheia de eu. A nossa oração é cheia de, ou é desprovida de propósito. A nossa oração tem que ter propósito. A nossa vida de oração precisa ter um propósito. Irmãos, qual o propósito que você tem como cristão? Diz aí. Se eu pudesse ver aqui, ler a mente de cada um de vocês, mas infelizmente eu não posso, e graças a Deus que Deus não deixa com que nós consigamos ler a mente de ninguém. Graças a Deus. Porque talvez eu poderia me surpreender, e poderia me frustrar, achando que o propósito é realmente agradar a Deus, mas de repente a gente vê que não. Por isso nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está anêmica e precisando reconstruir novamente os seus muros espirituais. Por isso nós estamos vendo aí uma igreja que precisa de eventos, de coisas para poder trazer alegria ao culto, porque nós não temos a alegria do culto. Por isso nós precisamos refletir nesses dias como estão os nossos muros. Como estão os seus muros? Estão erguidos? As portas estão no lugar? Você está realmente fortalecido no Senhor ou suas barreiras estão todas caídas? E precisando de reconstrução. Meu irmão, se assim estiver, eu quero dizer para você, busca ao Deus dos céus. Neemias, em todo momento, ele buscou ao Deus dos céus. É o único que pode nos ajudar. É o único que pode nos levantar. Olha só, Neemias ele faz todo esse relato, todo esse pedido ao rei, e no final ele diz assim: o rei atendeu a esses pedidos. Jesus falou assim: olha, se vocês sendo
maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará também todas as coisas. Olha, nós homens, coração mau, esse rei Artaxerxes, ele já tinha embargado essa obra. Ele já tinha falado assim, olha, nada de reconstruir Jerusalém, nada de reconstruir Judá, nada, deixa essa obra para lá, não quero ninguém movendo um tijolo. Olha, se levanta um homem, um copeiro, não era um arquiteto, irmão, não era um engenheiro, era um copeiro. Deus precisa de homens que se levantem independente de quem sejam ricos, pobres, nobres ou clero. Não, precisamos de homens e mulheres que busquem ao Senhor, que se coloquem na brecha em oração, em clamor, em busca, arrependendo-se dos seus pecados, que foi isso que Neemias fez. Orou, se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão pelos pecados do povo, se colocou diante do rei, se colocou diante de Deus em primeiro lugar. Depois, quando ele chegou diante do rei, Deus deu a resposta que Neemias precisava. O que nós podemos, então, aprender com Neemias aqui nesse texto? Porque nós vamos ver que Neemias, então, ele parte para ajudar. Se você olhar aí no versículo de número 11, vai dizer assim, assim que cheguei a Jerusalém, 3 dias depois saí discretamente durante a noite, levando comigo alguns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Neemias saiu, ele foi inspecionar como é que estava a cidade. Ele foi ver com seus olhos, porque como ele não havia visto como a cidade estava, ele estava retornando do cativeiro para poder ver como estava a sua cidade. Então ele começa a fazer uma análise. Ele queria ver com os seus próprios olhos o que precisava ser feito. E o interessante é que Neemias não contou nada para ninguém. Vamos ali. É como se eu chamasse o Bruno, o Jorge, né, o Vitor, chamasse os homens aqui, vamos ali, gente. Vamos ali ver um negócio. Aí um vai virar o para o outro, mas que o pastor deve estar variando. Aí um olha para o outro. Neemias estava fazendo uma inspeção de como estava a situação. Deus já tinha colocado tudo no coração dele. E quando Neemias, então, ele revela o que seria feito, olha só o que vai dizer. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela rota do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte do tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi para o vale de Cedron e inspecionei os muros ali antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Olha só, Neemias estava andando, olhando tudo e não contou para ninguém. Os homens acompanhando ele pensando, Neemias está maluco, né? Deve estar doido. Está olhando tudo e não fala nada para ninguém o que está acontecendo. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizavam o trabalho. Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem que da terrível situação em que estamos.
Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei a minha conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Irmãos, vamos nos reanimar para essa boa obra. Reanime o seu coração. Levante os muros da sua vida espiritual. Se dobre diante do Rei dos céus, do Deus dos céus. Eu quero te dizer que se você assim o fizer, Ele vai dar o propósito para a sua obra, para aquilo que você vai fazer. Ele vai te dar um propósito espiritual na sua casa, Ele vai te dar um propósito espiritual na vida comum, na sociedade, Ele vai te dar um propósito espiritual para a vida comunitária da igreja. Reerga os muros, coloque as portas no lugar. Só que, irmão, toda obra vai também trazer os opositores. Nesse texto de Neemias aqui, nós podemos ver 3 coisas. Primeiro, que a visão compartilhada, ela gera unidade. Nós vimos isso no versículo 17 e 18, quando os homens acompanhavam Neemias. Então depois Neemias compartilha a visão dele, e essa visão gerou o quê? Unidade. É igual quando eu falo assim: irmãos, vamos fazer a sala, vamos comprar isso aqui, vamos fazer isso aqui, é para tentar trazer, gerar essa unidade em nós, um só propósito. Se nós nos unirmos, nós conseguiremos fazer. Se nós dispersarmos e cada um achar que não, eu não preciso cooperar com nada, as coisas não vão acontecer. Então, primeiro, a visão compartilhada, ela gera unidade. Segundo, nós vamos ver nesse texto, fortalece a obra. Uma igreja unida, ela é fortalecida. Um povo unido é fortalecido. Você, quando está em oração, você é fortalecido na sua casa, na sociedade. Aonde você está, você vai ter uma vida fortalecida. Por quê? Porque você conhece o propósito de Deus para a sua vida. Terceiro, a oposição. E aí nós vamos falar da oposição. Olha só. Mas, verso 19. Toda obra, irmão, tudo que nós vamos fazer gera uma oposição. Quem aí, em algum tempo da sua vida, não foi abrir um negócio e pensou assim: eu vou abrir e tal, e de repente vem aquele ladrão de sonho. Mas será que vai dar certo? Eu lembro quando o Mariotti comprou o terreno lá na Nova Aliança, lá, e nós fui lá, olhava assim: meu Deus, isso aqui é uma fazenda. Vai entrar caminhão aqui como? Né? Aí o Mariotti abriu uma lojinha e o povo vinha e buzinava: não, Mariotti, que loucura, isso aqui não vai dar nada não. Vai comprar um lote lá. Compra com 1 milhão hoje, Mariotti? Um lote lá? Não compra. Os opositores, os ladrões de sonhos, os roubadores, sempre vão ter, irmão, sempre tiveram. E olha só, verso 19, mas Sambalate, olha o nome do cidadão, Sambalate. Mas quando Sambalate, o horonita, Tobias, o amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós. Construir, reconstruir. Você, um copeiro, vai reconstruir os muros de Judá, de Jerusalém? Você, um copeiro. Você, um Zé Ninguém. E esse monte de gente que não entende nada de construção, que não sabe nada de obra, esse monte de gente, vocês vão fazer nada. Zombaram de nós com desprezo e perguntaram:
estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha a pergunta. Vocês estão se rebelando contra o rei, sabe por quê? Porque Sanbalate, Tobias e Gesem, eles sabiam que o rei já havia embargado aquela obra. Então, quando Neemias chega com o povo lá, fazendo essa inspeção e dizendo que vai reconstruir os muros, eles falam assim: olha, vocês estão se levantando contra Artaxerxes, contra o rei, porque essa obra aí já foi embargada. Olha a resposta de Neemias, verso 20: eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Não é a minha força, não é o meu braço, não é o que eu penso, não são as minhas obras, não. O Deus dos céus me dará êxito. E nós, seus servos, começaremos e reconstruiremos este muro. Porém, vocês não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Neemias estava pronto, irmãos. Estava convicto da sua missão, daquilo que Deus queria para ele. Então, ele viu que compartilhar a missão ia gerar unidade. Ele viu que a unidade fortaleceu a obra. Ele levou os homens para verem a situação. Olha, conheça a situação. Por exemplo, irmãos, como nós vamos trazer pessoas aos pés de Jesus, para conhecer Jesus, se você não se interessar em mostrar Jesus, em mostrar o que ele faz, quem ele é. Olha, Neemias foi mostrando: olha, aqui está caído, aqui está precisando disso, está precisando daquilo outro, e o povo, os homens acompanhando: aqui precisa disso. Conheça, irmão, o propósito. Como você vai fazer algo se você não conhece o propósito de Deus? Pastor, como conhecer o propósito de Deus? Ore. Ore. Leia as Escrituras. Coloque a sua vida em rendição diante do Rei dos céus. Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar. Ele vai te levantar. Ele vai te dar o propósito. Ele vai começar a te dar material para você reconstruir os muros da sua vida espiritual. Eu não sei aonde você precisa levantar, eu não sei qual porta precisa ser trocada. Você que está sentado aí sabe o que precisa mudar, o que precisa ser reconstruído. Faça um propósito com o Senhor, busque o Senhor. Terceiro, a oposição confirma que a obra é relevante. Se tem oposição, é porque a obra é relevante. Quando nós chegamos aqui no Pão da Vida, quem está aqui desde o começo lembra, e até hoje nós estamos sofrendo oposição aqui dentro. Até hoje. Difícil, não é fácil. Nós lidamos com o espiritual, temos que lidar também com as pessoas. Com os colegas de ministério que dizem: não, o Pão da Vida não vai virar nada não. A gente ouve isso, irmãos, de colegas de pastoreio. Não, Pão da Vida, aquilo lá vai fechar. E tem horas que a gente até, se a gente não tiver fortalecido na missão, na visão da missão, a gente começa a ouvir isso, começa a pensar assim: realmente o povo está tão assim, né, desanimado, a gente não vê uma reação e vamos fechar esse troço. A gente pensa, nós somos seres humanos, mas quando a gente vê algumas outras realidades, a gente olha para dentro da nossa igreja e fala assim: nossa, o Deus dos céus nos dará êxito. O Senhor nos dará a vitória.
o Senhor nos fará vitoriosos, e por isso nós devemos continuar a perseverar, caminhar para frente, entendendo esse propósito de Deus para as nossas vidas. Irmãos, erga os muros da sua vida espiritual. No primeiro capítulo nós vimos que Neemias foi para a oração. No segundo capítulo aqui nós vemos que Neemias foi para a ação. Não existe obra sem oração, sem ação. Haja. Quero dizer para você, acorde, irmão, acorde. Jesus está às portas, acorde. Nós temos muito para fazer. Cadê os seus filhos? Estão servindo a Deus? Seus netos estão servindo a Deus? Seus amigos servem a Deus? Temos uma boa obra para fazer. Olha esse bairro aqui, como é um campo branco que está esperando nós que somos os trabalhadores para podermos pregar o Evangelho, levar o Evangelho. Irmãos, acordem, acordem. O que nós tínhamos para fazer nessa vida, que Deus vai nos dar a força para fazer na sua vida natural, na sua vida profissional, nas suas coisas no dia a dia, mas acorde para a obra que Deus tem para fazer, também através da sua vida, no evangelismo, na missão da igreja. Entenda a sua missão como servo de Deus, fora das colunas da comunidade da fé, mas também abra os seus olhos para a missão dentro das paredes da comunidade da fé. Precisamos alcançar as pessoas para Cristo Jesus. E a Charles Spurgeon já dizia lá no século XVII, no século XVIII, ele dizia assim: todo crente ou é um missionário ou é um impostor. A pergunta que eu faço para você: você é um missionário ou você é um impostor? Você quer ser como Neemias, que era um copeiro? Neemias, como eu disse, não era arquiteto, não era engenheiro, não era nada, não entendia nada de construção. Mas ele teve algo que muitos não tiveram. O quê? Sensibilidade, disposição, amor e misericórdia. Amém? Essas três coisas têm que fazer parte da nossa vida. Semana que vem nós continuamos falando sobre esse tema. Talvez vai até se estender um pouco mais, mas nós seremos muito edificados para que os muros da nossa vida espiritual sejam reerguidos e nós possamos viver uma vida espiritual diferente daquela que nós temos vivido até aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Obrigado pela tua igreja, pelo teu povo que aqui está. Obrigado por esse momento de culto. Cada um, ó Deus, vá para a sua casa debaixo da proteção do Senhor, guardados no dia a dia, no trabalho, em tudo que fizerem. O Senhor os guarde, os livre de todo mal, dando a eles a tua bênção, Pai. No nome de Jesus, nos capacita, Pai, para reerguermos os muros da nossa vida espiritual. Nos dá sensibilidade, Pai, para que nós possamos entender a nossa missão quanto cristãos. Nos dê sensibilidade, amor, compaixão para com as vidas e para com aqueles que nos cercam. Nós sejamos, ó Deus, abençoados por Ti todos os dias, para a glória do nome de Jesus. É que eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, só mais um aviso. Sábado agora, dia 7, nós começaremos as nossas reuniões de casais. Vai ser lá no salão, nessa primeira reunião, vai ser lá no salão da irmã Nari. Quem conhece o salão dela ali? Do lado do posto do supermercado Pontual. Tem um posto de gasolina e onde era uma loja de conveniência, hoje é o salão dela. Então, 7h30 nós estaremos lá. Se você quer participar desse início do grupo de casais, primeiro vai ser lá, depois nós estaremos vendo outras casas, outros casais que queiram receber. Então, nós esperamos você lá às 7h30. Outra coisa,
Se você quiser uma visita, irmão, quiser que eu vá na sua casa para a gente orar, quiser um culto lá na sua casa, pode me procurar, gente. Eu estou aqui para atender vocês. Às vezes o casal está com um problema, não conversa, não fala nada e tal, a gente, né, nos procure, nos chame, que nós vamos lá na sua casa, vamos te visitar. Se você, pastor, eu preciso entender um pouco mais das escrituras, da palavra, eu preciso ser discipulado, me procure, irmão, eu estou aqui para isso, para poder trabalhar, né? O meu tempo está aqui para vocês também. Então, se precisar de uma visita, eu quero fazer um culto lá em casa, vamos lá fazer um culto na sua casa. Pastor, eu quero uma visita, vamos lá em casa para o senhor orar. Eu não quero ir na sua casa para comer, não, tá? Quero ir lá para orar, para ter comunhão com você, né? Para orar com você. Se tiver um pão de queijo, está bom, né? O Wagner está rindo ali, né? Mas o propósito maior é poder te visitar e poder estar ali te ajudando em alguma coisa. Então faça isso. Tem irmãos aqui que faz, né? Ó, pastor, vem aqui e tal. O irmão de Milson mesmo, eu vou lá tomar um mocotó dele quase toda semana, né? Eu estou meio desanimado, eu vou tomar um mocotó lá no bar do irmão de Milson, né? Vou lá e tomo meu mocotó, uma água com gás, né, Edmilson? E ele é custoso, que ele não cobra, irmão. Eu saio de lá, né? Eu ainda vou dar um prejuízo para o Edmilson, que ele vai me cobrar. Né? Então, se você precisar de uma visita, de uma ajuda na área espiritual, um culto na sua casa, me procure. Está lá no grupo, pastor, ou manda no privado, né? Pastor, preciso de uma visita, quero fazer um culto lá em casa. Vamos fazer. Amém? Me procure, nós estamos aí para isso mesmo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Deus te abençoe. Uma boa semana a todos em nome de Jesus.